Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é da ideia à escala, como as startups usam a inteligência de negócios para inovar e crescer. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Liliane Marquísio, também nas redes conhecidas como Lili, e é mentora e consultora em negócios, especialista no desenvolvimento de líderes, equipes de alto desempenho e inovação. Com experiência em mais de 200 organizações, ela inspira milhares por meio de treinamentos, eventos e projetos que promovem resultados sustentáveis e transformação real. Lili, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast O Marqueteiro. Zenone, é uma grata satisfação estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Muito bom estar compartilhando aqui também com a tua audiência, cheia de alunos, empreendedores. Acho que estamos aqui para poder contribuir com esse conhecimento. Vamos ver, né? Ajudar aí esses empreendedores e esses alunos que inspiram, né, conhecimento. Para a gente começar, Lili, é importante, né? Antes de mais nada, antes de falarmos de estratégias, nós precisamos preparar a organização, né? É como eu acho que preparar um bolo. Não adianta você já achar que vai estar tudo pronto. Você primeiro precisa ver se você tem estoque de matéria-prima para fazer aquele bolo, se você tem um jeito de fazer, se você conhece a receita. Então, você precisa de um preparo. E no caso das organizações, a cultura da empresa ela é extremamente importante. É fundamental que a empresa tenha uma cultura de crescimento, de inovação. Isso passa por um perfil profissional, por uma característica da organização, porque senão, como o próprio nome diz do nosso podcast de hoje, não vamos crescer de uma maneira sustentável. E o sustentável aí não é só questão ecológica, é um negócio que se mantenha, que se perpetue, não é algo que cresça e depois tem que reduzir porque foi mal feito, teve custos altos, desnecessários, enfim, não teve o retorno para os acionistas de uma maneira correta. Então, é necessário um preparo. Quais seriam, para quem está nos assistindo, os empresários, qual seria esse preparo? O que a empresa precisa, no primeiro passo, ela precisa ter e se preparar para começar a ter uma cultura de inovação e de crescimento? Perfeito, assim, acho que essa pergunta para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, né? Porque vamos falar sobre inteligência de negócios, né? E o que é essa inteligência? Ela passa, assim, primeiramente pelas pessoas, né? Quando a gente olha para uma pessoa, conversa com esta pessoa, a gente percebe algumas características, né? E inteligência é uma delas. E no mundo dos negócios, hoje, principalmente falando de inteligência artificial, né, que está vindo com tudo, como ficam as pessoas, né? Então, inteligência ela é base, ela é fundamental, né, para que a gente possa ter negócios também inteligentes. Então, cultura, pessoas, processos, tudo isso faz parte. Quando a gente fala de inteligência de negócios, ela transcende, né? Ela abrange muitas características. A minha formação é em gestão da produção, especialização em engenharia de produção, vivi muito no chão de fábrica e lá a gente aprende efetivamente assim a trabalhar com informação, com dados. E aí, Zenoni, tu trouxe aqui, né, essas informações de o que eu preciso de insumo para produzir, quanto eu vou produzir, como eu vou vender, como isso vai ser colocado no mercado. Tudo isso são informações extremamente relevantes para uma empresa.
e como um empreendedor inicia, né, um negócio, mas de maneira inteligente. Porque muitas vezes, e aí falando do cenário brasileiro, né, muitas Hum, vezes esse empreendedor ele vai muito porque pela necessidade. Então ele abre o seu negócio porque ele precisa, né, ou se desvincular, ou ele está desempregado, ou ele está descontente, ou há uma necessidade financeira. E geralmente essa é uma das características muito grandes no Brasil por hum, necessidade. E aí, muitas vezes, falta é a base do conhecimento, é essa inteligência sobre o próprio negócio que vai abrir. Muitas vezes, tecnicamente, né, ele entende sobre aquilo que ele vai oferecer para o mercado. Mas muitas vezes faltam algumas bases aí de conhecimento que não têm relação efetivamente com o produto. Então, quando a gente fala, né, de falando especificamente agora de novos negócios e startups, né, da escalação, muitas vezes não depende apenas de eu saber vender ou eu saber produzir aquele produto. Eu preciso ter algumas outras características e outros elementos que são fundamentais para que o negócio dê certo. Então, a gente tem até alguns dados que são bem famosos aí do Senai, né, do IBGE, 6 a cada 10 empresas fecham num ciclo de 5 anos, quer dizer, elas não duram mais de 5 anos. É um número muito expressivo. 6 a cada 10 não duram. E isso, e aí, né, fazendo as análises, a gente percebe que muito se dá também, claro, as questões financeiras muitas vezes são agravantes para isso, né, para o fechamento, mas também a falta de conhecimento em gestão. Então, respondendo a essa tua pergunta, né, o que que hum. nós precisamos, quanto empreendedores, para iniciar um negócio, a gente precisa entender de alguns elementos básicos, principalmente aí falando sobre finanças, né, sobre mercado, sobre alguns processos das nossas operações, mesmo sendo processos tecnológicos. No fim das contas, tudo é processo e a gente tem que entender sobre cada um deles e quais são aqueles que impactam, né, mais o meu negócio ou não. Então, ter um pouco de, de abrangência maior sobre o conhecimento de negócio, ele é fundamental. E é interessante a sua fala, né, que quando você fala dessa questão, dessa importância de trabalhar com informações, de trabalhar com dados, e também ter essa cultura, né, de trabalhar com dados, né, porque muitas empresas sempre, às vezes, trabalharam no feeling, né, não tinham dados estruturados, mas eu lembro que algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, quando as empresas começaram a perceber que precisava ter um instrumental, né, precisariam ter dados para auxiliar, né, colaborar no processo de tomada de decisão, começou a ter uma corrida atrás dos dados. E aparentemente começaram a estruturar banco de dados que, na verdade, incluíam tantas informações que eu costumo brincar com os meus alunos, que ao invés de um banco de dados, virou um bando de dados, porque não conseguiam transformar esses dados em informação e mais, transformar em conhecimento. Porque é através do conhecimento que a empresa cria, inova, cresce, né? Não adianta só ter dados, precisa ter conhecimento, ou seja, a aplicabilidade desses dados no mercado. E me parece que as empresas começaram a entender isso, né? E as startups, por não ter esses paradigmas, né? Parece que entendem melhor da necessidade de trabalhar com dados estruturados, qualificados, né? E que possam ser úteis efetivamente dentro de um processo de tomada de decisão. Você vê dessa forma também, Lili? É ótima a tua pergunta, assim, acho que esse contexto, assim, sobre velha economia, nova economia, né, eles são, eles têm características muito parecidas no sentido de a vontade de empreender, ela é muito forte. Quando a gente conversa com um empreendedor, que a gente chama de startupeiro, né, ele Uhum. geralmente tem, ele te conta, assim, e tem a melhor ideia do mundo. Então, sobre aquela ideia que ele criou e muito com base tecnológica, geralmente a estrutura de dados ela já existe. Eu já tenho dados específicos de alimentação
em função da tecnologia embarcada, muita informação, seja informação de cliente, de transações, né, de parceiros, de fornecedores. Então, ali vão se transacionando muitas informações e vão criando, então, bancos de dados. Então, para os startupeiros, isso já é muito comum, né? Nas empresas, elas têm muitos dados, né? E aí, se falando de antiga economia, e muitas vezes esses dados eles não se conversam. Então, eu tenho lá dados comerciais, que são desde venda, de prospecção, os dados de marketing ou os dados da indústria ou de finanças. Se cada indivíduo que eu tenho na minha empresa manipula um arsenal de dados todos os dias. Imagina ao final de um mês, ao final de um ano, ao final de 5 anos, o que que eu vou ter, né, de tudo isso? Eu vou ter, dado por dado, ele se mantém como dado. O que a gente precisa fazer é justamente esse processo, né, de inteligência de negócio. E a gente tem que pensar que esses dados, então, eles têm que ser a nosso favor. Eles têm que se transformar em conhecimento inteligente para a empresa. Então, Hum. precisamos colocar e embarcar técnicas, métodos, ferramenta, para que a gente possa analisar esses dados e dar subsídios para os gestores poderem tomar decisão. Então, a decisão ela não pode ser, Zenoni, como tu mesmo trouxeste, né, com base num achismo, né, numa inferência. Eu acho que pode ser assim que vai funcionar o mercado e a gente vai seguir nesse rumo. Isso pode levar a uma decisão muito leviana, porque ela é com base numa inferência, não se tem certeza daquele dado, porque ele é muito Sim, raso, né? A gente sim. não tem dados que sustentem. Então, o que a gente tem que fazer é transformar tudo isso que a gente tem, todo esse acervo, né, de dados, em conhecimento para a empresa. Então, com base nessas informações de conhecimentos e cruzamentos que a gente pode fazer, a gente toma, então, uma decisão mais assertiva. E aí a gente fala, né, a decisão nunca será a, Uhum. a mais adequada, mas a mais correta ou a mais precisa naquele momento. Por quê? Porque está sustentada por dados, por informações ali de inteligência de negócio. Então, muito se também, Zenoni, se confunde quando a gente fala de inteligência de negócios com apenas um Power BI. Isso pode ser uma ferramenta que eu posso utilizar, né? Até porque os softwares, plataformas, ERPs das empresas, a gente pode criar muitos através dessas ferramentas ali, dashboards, gráficos, mas o que que, afinal de contas, tu vai fazer com tudo isso? E o mais importante, quais são os dados que tu vai analisar, que tu vai cruzar para tomada de decisão? Acho que é aqui o grande desafio dos negócios, seja um empreendedor que está iniciando, seja um empreendedor que já está aí há muito tempo, empresas que já são, às vezes, ali com 10, 15 anos, às vezes não tem uma base de informação e de dados para tomarem essas decisões. Então, Hum. isso fragiliza, né? E outra coisa, né, Lili? Nós temos que entender que, por mais sofisticado que o sistema possa ser, por mais qualificada a informação que você recebe, não tira o papel do gestor que tem o seu conhecimento, o seu feeling, ou seja, qualquer sistema de informação, qualquer inteligência de negócios, ele deve ser utilizado para subsidiar um processo de tomada de decisão. Se o gestor, com base nessas informações, entende que o caminho não é esse, pela experiência que ele tem, né, pelo know-how que ele tem, pela vivência que ele tem, é claro que ele deve também confiar no seu feeling, no seu know-how. É claro que você agora tem um elemento a mais para confirmar determinada decisão, isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso, mas não significa que eu vou pegar a minha empresa e falar para o Uhum, sistema, veja aí o que eu tenho que fazer que eu faço. Ou seja, quem uhum, está no domínio é o gestor.
a inteligência ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, porque senão nós vamos ver o martelo dizendo para o pedreiro como que ele tem que bater, de jeito que ele tem que fazer e etc. Claro que não. O instrumento ele tem que ser usado pelo gestor e a sua capacidade, o seu feeling, o seu treinamento, eles são essenciais, né, para que você possa utilizar esses dados para tomar decisões estratégicas, né? Agora, tem um elemento, né, Lili, que foi um pouco um balde de água fria nessa loucura, nessa corrida por informações, que foi o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Uhum. Dados, né? Que muita gente achou que ia inviabilizar você trabalhar com dados, trabalhar com informações, tamanha a necessidade de você cuidar dos seus dados, né? De não deixar que o processo invada a privacidade das pessoas, que esses dados possam ser vazados, enfim. Pelo contrário, né, a necessidade, quer dizer, a possibilidade de utilizar os dados continua, só com uma preocupação maior com a ética, com a responsabilidade, né, com elementos que necessitam esse rigor da privacidade, né? Perfeito, Zenoni. Eu acho que estamos vivendo na era da informação. Dado é o novo petróleo, e é com base nele que a gente se torna também mais competitivo. Muitas empresas ficam pensando, né, como é que eu consigo ganhar esse mercado? Porque a concorrência hoje ela é a nível mundial, né? A gente não concorre mais com o estado vizinho, né, no país vizinho, não, é a nível global. Então, os dados, eles podem se tornar diferencial competitivo. A LGPD ela veio, eu acho que ao encontro, e aí, claro, né, existem os prós, os contras sobre isso, né, e ônus e bônus, mas ela existe, ela está aí, e é importante que todas as empresas estejam adequadas para atendê-la. O que a gente tem visto, inclusive, aí no mercado, é muita gente com falta de conhecimento de uso da legislação e infringindo a lei, né? Então, a LGPD ela veio para dar uma segurança melhor, eu acho que para os dois lados. Quando a gente fala de inteligência de negócios, e que realmente ela é bem abrangente, né, essa inteligência, e pode ser muitas coisas, e aí falando especificamente das técnicas, dos métodos, né, das ferramentas que a gente utiliza, e cada uma delas pode estar sendo abastecida com dados sensíveis. E o que eu estou fazendo com esse dado? Eu acho que a grande pergunta é: tu precisa desse dado que tu está coletando? Que dados são fundamentais que tu tenha na tua empresa para que tu possa gerir o teu negócio de maneira inteligente? Então, a pergunta é se a empresa curou essas informações antes de coletar. Porque às vezes, e aí a gente tem visto muito disso, empresas coletando dados demais para não fazer uso, e esses dados estão lá armazenados, e a gente, quanto indivíduo, quanto consumidor, fica na dúvida do que vai ser feito com isso. E a gente tem visto aí muitas infrações em relação ao uso incorreto desses nossos dados, né? Então, por que tu está coletando tudo isso? Então, quando a gente fala de inteligência de negócios, que é técnicas, métodos, ferramentas, para quê? Para subsidiar a tomada de decisão, entre em consideração os as entradas, né? Então, o que está entrando de dados, eles são fundamentais, eles são importantes, porque talvez tu esteja alimentando a tua base de dados com informação que não é necessária, e às vezes tu está te prejudicando em função dela ser um dado sensível. Então, eu acho que ela veio para dar uma segurada e uma freada enquanto não se sabe direito o que vai se fazer com essa informação. Eu já fui muitas vezes questionada por solicitação de querer o meu CPF em determinados momentos que não precisavam, né? O que que tu quer com esse dado? Tem filho? Não tem? O que que tu quer com esse dado? O endereço. O que que tu quer com esse dado? Hoje, com o endereço, tu entra no Google Maps e tu conhece o que que aquela pessoa tem, o que que ela não tem. Quer dizer, né? Hoje a gente tem Alex em casa e está se cuidando, né? Então, hoje a gente está, sim, sendo
muito vulnerável, muitas vezes, em função de estar aceitando tudo quando a gente tem que baixar alguma coisa na internet. Então, acho que isso está dando um pouco de tempo, assim, Zenoriel, minha visão, né? Para que as empresas elas se estruturem melhor, para que elas possam utilizar de maneira inteligente esses dados que elas estão coletando. Será que realmente eles são fundamentais para que o teu negócio funcione? Ou tu estás coletando informações que nem deveriam estar ali? E tu está prejudicando o teu próprio negócio. Por quê? Porque a gente sabe que é caro tu ter dados. Né? Eu acho que hoje um dos custos maiores de uma empresa, principalmente falando sobre tecnologia, está nesse armazenamento de dados. E para que tu está coletando tudo isso? Né? Então, acho que são os dois pontos. Eu gosto muito também do Google Stocco e eu vejo, né, eu sou muito fã dele, e ele fala que a LGPD dele acabou nos tirando, assim, um pouco de competitividade e concordo com ele, mas eu não acredito que nós estamos preparados ainda. Ainda não estamos preparados. Nós precisamos primeiro ter uma base de aprendizado para saber como trabalhar com dados. E aí sim, a LGPD ser mais flexível para que a gente possa administrar melhor tudo isso. E aí coletar dados para se tornar mais competitivo globalmente, né? Afinal de contas, nós estamos aí nas mãos de duas big techs com todos os nossos dados, nossa vida, né? No Face, WhatsApp, Google, eles têm tudo de nós. E o Brasil não tem uma fonte de dado tão rica quanto essas duas grandes empresas, né? Então, acho que sim, a gente perde um pouco de competitividade, mas eu acho que a gente não tem amadurecimento ainda para trabalhar essas informações. Tem muitos negócios que estão, sem contar as falcatruas, né? Hum, pois é. E o Brasil é um dos que mais são invadidos, né? Quando a gente entra lá no site de invasões, né? De hackers em tempo real, o Brasil é um que está com as luzinhas tudo acesa lá, né? Sempre com algum tipo de acontecimento, né? E aí a gente tem alguns exemplos de empresas que são enormes e que têm investido muito fortemente nessa segurança, né, da informação, mas os dados foram vazados, né? Até escrevi um artigo esses tempos aí, falei sobre sua senha foi vazada, e agora o que que eu faço? Quer dizer, uma dessas big techs aí vazou os dados, estavam os meus e mais de 10 milhões de pessoas, e a gente nem ficou sabendo, sabe? A Pois é. gente ficou sabendo na televisão, né? No jornal, a bomba atômica. Não, é Ai, terrível isso. Bom, Lili, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. Eu acho que o tempo que nós tivemos, eu sei que é curto, mas ele possibilitou e está possibilitando para quem está assistindo, né, várias reflexões, insights sobre o desafio, né, dessas empresas jovens e que querem sobreviver num mercado tão competitivo, tão difícil, tão mundializado e que às vezes, como você mesmo disse, essa competição não é justa, porque existem mercados, existem empresas que têm uma capacidade maior de captura dos dados, de tratamento dos dados, de distribuição dos dados pela empresa, de desenvolvimento de estratégias, enquanto outras ficam à mercê de dados superficiais, né? Eu costumo dizer que o mercado é como se fosse um grande iceberg. Aquela pontinha, isso é fácil capturar, buscar informações, mas isso todas têm. Te coloca só em pé de igualdade de pequenas empresas. O grande segredo é você olhar o que está por baixo da água, né, do iceberg, que é monstruoso. E esses dados, né, são difíceis de coletar, de capturar, de tratar, né, de transformar esses dados em conhecimento. Esse é o grande desafio. Mas nós chegamos ao final, queria deixar esse espaço para que você fale um pouco do seu trabalho, comente sobre seus projetos, enfim, deixe contato. legal. Eu queria deixar um último recado, né, para aquelas pessoas que anseiam e aqueles empreendedores que já estão aí na sua
conduzindo seus negócios, né? Que a inteligência de negócios, poxa, quando a gente pensa num FBI, né? Eles têm inteligência, a CIA, né? As agências de inteligência nacionais, né? Que o mundo inteiro tem, as nossas empresas também têm que ter. Então, pensar que inteligência de negócio é para todos os tamanhos. É para empresas da nova economia, da antiga economia, né? É para minha empresa que é uma padaria, para o meu salão de beleza. Dados são o novo petróleo, dados são realmente material e que podem te gerar maior clareza para tomada de decisão, para crescimento e até para aumentar faturamento. Às vezes gastando menos, reduzindo, né, custos, Hum, principalmente quando é eu empreendedor, né, eu sozinho, e a gente sabe que não é fácil, não né, é quando a mesmo. gente vai empreender um negócio. Mas, acima de tudo, inteligência de negócio não é a tecnologia embarcada, não é somente, né, a tecnologia, não é somente o método, a técnica, mas é principalmente a cultura analítica, é processo e sim também ferramenta. Então, coletar dados é importante com responsabilidade, né? Porque nós temos uma legislação aí que nós precisamos atender com responsabilidade, mas principalmente assim a gente ter essa cultura, né? De pegar o dado, processar, analisar e aí utilizar ele para uma tomada de decisão. E também trago um outro ponto aqui que é bem importante, em que momentos eu tomo decisão. Quais são as pessoas que me ajudam a tomar decisão? Às vezes sou eu sozinho, mas às Hum. vezes eu tenho uma empresa que tem conselho, fica mais fácil o processo, mas quais são os dados que eu vou analisar? Então, fazer uma seleção disso é sempre muito importante e ter como base o propósito da empresa, né? O que que tu está fazendo aqui quanto empresa? Ter lá a tua visão, tua missão, os teus valores, né? Então, análise de dados é inteligência de negócio. E às vezes a gente negligencia Sim. o que a gente tem de maior valor. Então, esse é o meu recado que eu gostaria de deixar, pensando aí em deixar informação e conhecimento para que vocês busquem mais, né? Conhecimento sobre o assunto, me coloco à disposição, né, através das minhas redes, então, Zenoni, né, Lili Marquísio, vocês vão me encontrar no LinkedIn, no Insta, e lá eu mesma que atendo, né, não é nenhum bot, então podem fazer perguntas, a gente pode dialogar melhor e também aprofundar um pouquinho mais aí o nosso, essa temática que é tão importante. E claro, né, eu sou consultora, mas também eu dou muito treinamento, né, sobre inteligência de negócios para líderes da antiga economia, mas também nessa nova economia, faço mentorias e fico à disposição aí para a gente poder trocar, né, insights e crescer juntos. Te agradeço, Zenoni, pelo convite, né, por ter aberto aqui, né, as portas do canal para a gente poder fazer essa troca e a contribuição para os teus alunos e também para os empreendedores que estão aqui nos assistindo e acompanhando o Marqueteiro. Nós que agradecemos, Lili, né, pela sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção, né, de responder rapidamente à nossa solicitação. É muito importante, né, porque uma coisa é falar com os nossos alunos e passar teorias, mas quando traz uma pessoa que é de mercado, que conhece, né, que tem estudos, é importante, é um complemento para os nossos alunos, para os nossos estudantes, né, que estão ainda ávidos, né, com necessidade de conhecimento, estão com medo de todas essas mudanças. E é importante ter um mestre, ter um orientador, né, ter alguém que possa dizer qual é o caminho. Isso vai ajudar, sem dúvida alguma. E para aqueles empresários que já estão no mercado, sempre bom ouvir, né, de alguém que também passa por dificuldade, já passou por algumas situações, de falar, poxa, eu estou realmente no caminho certo, porque a Lili falou que é esse caminho e eu estou usando, né? É um reforço que se tem em relação às estratégias desenvolvidas. Muito obrigado, Lili, pelo seu carinho e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.
Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.